Fala, Rubão! Oba, obrigado por estar aí acompanhando o nosso queridíssimo Verdade Oculta. Há muitos anos no ar, trazendo para você aquilo que você nem imaginava que poderia estar acontecendo ou que estaria para acontecer e na verdade está. Bom, gente, antigamente era mais fácil para você entender, era mais fácil para o Rubens explicar, porque nós poderíamos falar abertamente o que está na nossa mente, o que está no nosso entendimento. Na medida em que a coisa vai se abreviando, eles vão calando, sufocando algumas vozes importantes que nós tínhamos, e nós não queremos de maneira nenhuma que mais essa voz seja sufocada. Por isso, nós precisamos sempre usar com cautela. Eu, Rubens, deixo claro no início do vídeo que eu não apoio nenhum tipo de fake news, pelo contrário, eu tenho até sido um pouco rude com as pessoas que me mandam fake news pelo zap, pedindo para parar de trabalhar contra as pessoas, tá certo? Porque inventar fake news eu penso que é algo que prejudica a todos, ainda mais o conhecimento da verdade, porque o sistema colocou num balaio tudo o que eles dizem que é fake news. E eu creio, até penso, que eles próprios criam ideias absurdas para jogar nesse balaio, para junto com as coisas absurdas também jogar coisas sérias, jogando tudo no balaio do fake news. E quando a própria pessoa, o próprio cidadão comum da sociedade colabora com isso, eu penso que é muito nocivo. Então, de maneira nenhuma, apoio fake news, inclusive sobre o tema que eu vou falar, existe uma ramificação da mídia colocando como fake news, mas não exatamente o que o Rubens vai falar. Eu não vou falar sobre a fake news colocada em cima da situação, eu vou falar sobre a situação. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, a atenção tem que ser redobrada, porque não há mais como falar explicitamente das coisas que estão acontecendo. Então, você precisa ter conhecimento da dialética do Rubens, da metodologia do Rubens, criada desde que nós começamos o DVDs. Prepare-se com as ferramentas de entendimento para você captar o que está acontecendo. Já nesse início, eu vou trazer um vídeo, peço que você preste bastante atenção nesse vídeo, para que você entenda o fio da meada. Precisa prestar muita atenção. Olha para cá, presta atenção. Assistindo o vídeo, no final dele, se você achar importante, assista de novo, para que você entenda tudinho, tá bom? Vamos lá. No aeromodelismo, nós temos dois componentes principais: o avião, que é o aeromodelo, e o rádio, que se comunica com o avião através de um outro elemento, chamado receptor. O receptor fica dentro do avião, mas ele não é a parte inerente do avião, ele é uma parte inerente do rádio. Ou seja, o receptor está dentro do avião, mas não pertence ao avião, pertence ao rádio. É por isso que quando as pessoas se reúnem, como eu, por exemplo, quando morava em São Paulo, me reunia no poliesportivo com os amigos. E todos nós voávamos juntos, mas nenhum rádio interferia no avião do outro. Cada um controlava o seu próprio avião. Por quê? Porque para cada avião tem um rádio. E este rádio tem um equipamento que pertence ao rádio, não pertence ao avião, mas está dentro do avião. Assim, quando é movimentado a alavanquinha do rádio, a resposta acontece dentro do avião, porque dentro do avião tem um receptor que você já sabe, não pertence ao avião, mas está dentro dele. Com essa analogia, nós podemos agora continuar o nosso estudo. Vamos visitar então uma criação de peixes aqui mesmo na Amazônia. Venha comigo. Estamos na Amazônia e este aqui é um dos locais em que se criam peixes para comércio. Na verdade, é um pequeno local para comércio de peixe, para criação e comércio de peixe. Esse movimento aqui na Amazônia ele está crescendo muito. Eu acabei de pescar aqui um exemplar, um jovem exemplar. Ele ainda não está na época de comercialização porque ele está pequeno. Esse aqui deve ter aproximadamente 3 meses. E ele vai triplicar de tamanho nos próximos 3 meses. Ou seja, ele vai chegar à fase adulta dele e a hora de ser retirado para consumo, para venda. E o que me traz aqui hoje para pescar esse peixe, acabei de pescá-lo, ele ainda está vivo,
O que me traz aqui hoje para pescar esse peixe é para falar para você a respeito do que está acontecendo no mundo em relação a mutações genéticas. Esse peixe, embora esteja aqui na Amazônia e possa parecer um peixe natural, um peixe comum, mas ele não é um peixe natural, ele é um peixe comercial. Ele é um peixe desenvolvido para comércio. Ele tem a sua sequência de DNA modificada. E o interesse de modificar o DNA dos animais, neste caso do peixe, ele é puramente comercial. Por quê? Porque quando você cria um peixe da forma natural e antiga, você faz com que o peixe ele desenvolva de forma natural e demorada. Esse peixe aqui, ele é um tanto quanto diferente porque ele tem atributos que eles chamam de melhorado em relação ao peixe da natureza. Embora estejamos na Amazônia, aqui tenha muitos rios, e nesses rios você ainda pesca o pintado, aqui se chama surubim, você ainda pesca o tucunaré e outros peixes famosos da região, mas também aqui hoje está se desenvolvendo uma cultura de criação de peixes de laboratório. Este aqui é um desses exemplares, é um peixe de laboratório. Eu vou soltar de novo ele aqui, botar ele na natureza, que eu não quero que ele morra com essa gravação, tá certo? Vamos jogar aqui, ó. Então o que acontece? Esse peixe, ele tem dentro dele uma mutação genética que ela é própria para desenvolver no peixe um vínculo. Não com quem vai alimentá-lo, não com quem vai comprá-lo, não com quem cuida dele, mas um vínculo com quem criou ele no laboratório. O peixe daqui e de todos esses criadouros que hoje estão se formando aqui na minha região, onde eu moro, eles são um meio comercial que quando você conhece sobre esse meio comercial do peixe, você passa, através do conhecimento que o Rubens já tem passado, a vislumbrar também possibilidades não só no campo da pesca, dos animais, mas também, você sabe, dos seres humanos. Então vamos lá, gente, muita atenção, olha para cá para você entender tudo o que está acontecendo. Atualmente está havendo um incentivo grande aqui na Amazônia para que as pessoas venham a criar peixes de laboratório nesses criadouros. Está havendo aqui uma formação de cooperativas, um incentivo do governo para escoamento desta produção, tá certo? E isso tudo para favorecer nos olhos, sem os óculos da Matrix, lembra dos óculos, eles vivem? Nos olhos do gado, para poder melhorar aqui a vida das pessoas que vão trabalhar com peixe. Agora, colocando o óculos Illuminati, na vida das pessoas não muda muito. O que muda é para a indústria, que cuida não só dos peixes, mas também da ração. Nós vamos explicar tudo isso. Aqui, na Amazônia, há coisa de 5 anos atrás, começaram a comercializar as mudas da banana melhorada. É o nome que se tem aqui, é melhorada. E a banana passou então a ter características diferenciadas da banana natural e melhor para o comércio, não digo para consumo, mas para o comércio. Agora, neste ano, já estão falando em mudas de cacau para serem compradas no final de 2022 e começarem a ser plantadas em 2023. Mudas de cacau melhorado. Até hoje na história da humanidade, aqui na Amazônia, nesse setor, nessa região, até hoje nunca se falou em cacau melhorado. Mas a partir de agora, final desse ano, é a época que começam a comprar as mudas para plantar em janeiro de 2023, já estão preparando o cacau melhorado, ou seja, cacau de laboratório. E é uma vez que entra uma tecnologia dessas no mercado de banana ou de cacau ou até de peixe, nunca mais sai, porque as pessoas perdem o contato com o original. As mudas originais de banana não existirão mais. Os peixes naturais, uma vez que não serão comercializados, nem criados, nem cultivados, também tendem a ficar escassos e acabar não existindo mais. Com seres humanos não sei como será, não posso aqui adiantar. Mas a visão que nós estamos tendo não é hoje a respeito de seres humanos ainda, é a respeito da flora e da fauna. A respeito de banana, cacau, outras coisas desse tipo, tá certo?
e também o peixe. Mas Rubens tem também milho transgênico, soja, tomate transgênico, não, tem tudo enquanto é coisa transgênica. Mas eu estou na Amazônia e na região que eu estou, aqui se fala de cacau, agora de cacau, e já falava-se de banana. Então, e fala-se também de peixe. Então o que eu estou dizendo para você entender, é que com a visão que o Rubens tem aqui da Amazônia, onde eu estou morando, com essa visão da modificação que está sendo feita aqui na forma genética das coisas, com essa visão eu posso afiançar para você que está acontecendo isso em âmbito mundial e não é só com peixe, ou com frutas, ou legumes, ou verduras. Para que você entenda bem o que eu estou falando, você vai entender um pouco melhor a respeito de como se cria peixe aqui na Amazônia. Antigamente, um criadouro desse de peixe, você plantava mandioca, plantava milho e você alimentava o seu peixe basicamente com mandioca e milho. Eram os principais alimentos dos peixes. Esse peixe que você viu agora há pouco na minha mão, se você for pescar ele aqui, como eu pesquei com essa varinha, se você for pescá-lo com milho, talvez ele nem queira comer. Se for pescá-lo com um pedacinho de mandioca, talvez nem queira comer. Mas se você pescar esse peixe, como eu fiz, com a ração dele, da época dele, certamente ele vai querer comer. O que acontece é o seguinte, gente, olha para cá, porque agora aqui é vitamina pura, você vai entender. Os seres vivos, seja vegetal ou seja animal, eles têm dentro deles uma propriedade, nós também temos dentro de nós, que o próprio Criador fez, que é um ácido. Esse ácido levou o nome pela ciência de ácido desoxirribonucleico. E ele é uma cadeia, é tipo uma corrente de elos. E ele tem um invólucro chamado RNA, ácido oxirribonucleico. Então, quando você tem a junção desse tipo de mecanismo que o Criador fez em nós, você tem tudo aquilo que é a nossa vida. Você tem glândulas para poder segregar algum tipo de situação no seu organismo para crescimento, para puberdade, para envelhecimento, enfim, você tem tudo. Toda a sua estrutura do seu corpo. É como se fosse um computador formatado, que você agora coloca nele um sistema operacional e os programas. Agora, a ciência ela conseguiu um meio para poder isolar esses elos, cadeias de DNA. E, posteriormente, conseguiu também modificá-los, transformá-los. Daí, a banana melhorada, o cacau melhorado e o peixe dito melhorado. No caso do peixe melhorado, como eu dei o exemplo do aviãozinho do Rubens, dentro do peixe, para você ter uma ideia, e é por conta do peixe que eu escolhi gravar esse vídeo e fazê-lo aqui, num criadouro de peixe, dentro desse peixe tem tipo uma sonda, que está ligada não ao peixe, mas está ligada à cadeia de DNA patenteada, que está de posse da empresa, da indústria farmacêutica que patenteou aquela cadeia de DNA diferenciada, chamada cDNA, ou seja, DNA complementar. Então, o que diz respeito a isso no caso do peixe? Você compra um alevino, é um peixe pequenininho, é um filhotinho de peixe. Você traz para cá, você coloca nessa lagoa. Você não pode, a partir daí, dar qualquer tipo de alimento para esse peixe, porque fatalmente ele vai morrer. Então o que você precisa fazer é exatamente comprar a ração adequada para o peixe beber, para o alevino. Essa ração, ela tem nela ingredientes que estão modificados geneticamente de acordo com a modificação genética que foi feita no peixe. Esse peixe não reproduz. Você coloca ele aqui alevino, ele vai ganhar peso, vai ganhar uma estrutura molecular maior, vai crescer e depois de 6 meses você retira-o para venda. Ele não reproduz, você vai precisar comprar de novo o peixe lá com a fabricação de alevinos. Então você já está refém deles, na questão de que você vai ter que todo ano, de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, comprar alevinos para reabastecer o seu tanque. Não é esse o único problema de você ficar preso à indústria. A questão é que, como eu ia dizendo, o alevino ele é alimentado não com milho, não com mandioca ou qualquer outro alimento natural de outrora. Ele é alimentado com a ração específica para alevinos.
Durante 2 meses, você vai dar aquela ração. Depois, o peixe entra em fase de crescimento. E agora você precisa comprar uma outra ração. Essa outra ração que você precisa comprar para o peixe, já não é mais aquela do alevino. Aquela, se sobrou, você guarda para o próximo semestre, se não perder a validade. Essa próxima ração de alevino é para crescimento, então você precisa especificar a ração que você quer na hora que você vai na loja comprar essa ração. Essa ração de crescimento, ela tem nela um elemento que ele colabora, ele junta, ele é compatível exatamente com a patente do DNA modificado daquele peixe que está ligado àquela empresa que patenteou. Você então está refém de comprar a ração para que seu peixe possa continuar existindo e agora crescendo. Ele vai comer sobremaneira, vai gastar muito mais ração do que gastaria, vamos rotular aqui, de milho e mandioca, sabendo que são muito mais alimentos que o peixe comia antigamente, mas para ficar mais fácil, a gente rotula, né, como mandioca e milho, como fazemos com Coca-Cola, Rede Globo, NASA, e você já sabe. Então, isso é para quem já assiste a gente há muito tempo. Quem não assiste, passa a assistir os vídeos antigos. Então, o que acontece? A partir do momento que você coloca no seu lago, no seu criadouro, o peixe modificado para comércio, você se torna um refém, porque você vai ter que comprar de novo, quando esse aqui for retirado. Você vai precisar comprar, na primeira fase, a ração de alevinos, na segunda fase, a ração de crescimento. Depois da segunda fase, já com 4 meses aqui na lagoa, mais ou menos a fase daquele peixe que você viu na minha mão, você agora compra a ração de engorda. E o que tem nessa ração de engorda? Ingredientes que a natureza fez que vai fazer o peixe engordar? Não. Você tem junto com a ração, você tem os elementos que compõem o DNA modificado, patenteado pela empresa tal, pertence a ela, que está dentro da ração e vai conversar de igual para igual, vai ser compatível com o DNA que está dentro do peixe, dentro do organismo do peixe, para poder agora o peixe saber que aquele comando que está sendo dado não é mais do crescimento, agora é o comando de engorda. Exatamente como no aviãozinho, você tem o rádio e tem a pecinha do rádio que fica dentro do avião. Você quer que o avião sobe? Você cabra, você puxa o stick, o ganchinho do controle, e o avião sobe. Você quer que o avião vá para a direita ou para a esquerda? Você move o joystick, porque esse joystick está ligado a um equipamento, tipo uma sonda dentro do avião, que é um receptor do rádio. Agora, você quer que o peixe cresça? É a ração de crescimento, ela está ligada pelo DNA com a ração que está, com o peixe que está lá dentro do teu lago. Tá certo? Essa ração vai ser compatível, ela vai conversar, vai ter a mesma linguagem do crescimento do peixe. E na última fase agora é a hora da engorda e da retirada. Você tem a ração para fazer o peixe engordar. Não é preciso colocar na sua mente, informando a você, porque você já deve saber disso. Esse peixe vai comer muito mais ração do que um peixe comum da natureza comeria, a comida natural, porque agora você tem que alimentar a indústria da ração. Você tem que gastar dinheiro com a indústria da ração. E você fica preso à indústria da ração. Porque se você chegar aqui agora, neste lago, e jogar aqui, para esses peixes que estão aqui, se você jogar milho, jogar mandioca, jogar a ração anterior, a comida anterior que eles comiam, que os peixes daqui no caso comiam, não esses, você não terá mais uns peixes crescendo nem engordando. E não estarão prontos para o abate, pode ser que fiquem aniquilados, fiquem desmilinguidos e acabam até morrendo desnutridos. E aí é um prejuízo grande. Então as pessoas, não adianta jogar porque não vai dar resultado. Vai jogar fora a mandioca, vai jogar fora o milho e possivelmente ainda vai perder os peixes. Então a pessoa se torna totalmente refém da indústria que criou o peixe, te mandou esse cavalo de Troia para dentro da sua cidade, colocou esse cavalo de Troia aqui dentro e agora você é refém deles. Isso é muito triste, porque tudo isso que eu falei a respeito dos peixes, eu tenho aqui um documento, esse documento é da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu o imprimi e a próxima fase agora da nossa conversa, do nosso bate-papo, vai ser sobre este documento.
Bom, é isso aí. O documento está aqui nas minhas mãos e eu tenho a cópia também dele aqui, claro, tudo original, né? Para mostrar para você aqui na tela, né? Está digitalizado. Aqui está. O que acontece, gente? No Brasil tem o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, tá certo? É onde você registra as patentes de seus inventos. Com a tecnologia avançada, possibilitou-se também você patentear, vamos dizer assim, elementos químicos e genéticos, ou seja, tipo laboratório, com fórmulas, né, de remédio, essas coisas. Então, por exemplo, esse celular aqui ele é da Motorola. Ele tem a patente da Motorola, tá certo? O dono dele, você é dono que tu comprou, mas a fabricação é da Motorola, né? E aí vai, você tem lâmpada, né? Então são coisas físicas, assim, que você pega e são grandes, que você segura na mão. Mas também tem elementos químicos ou genéticos, que são partículas ou coisas pequenas, tipo vírus, né? Essas coisas, e também são patenteados. E o que acontece é que existe uma técnica de gerar jurisprudência para que algo que o sistema queira, né, passa a valer como lei. Vê se você entende. Por exemplo, eu aqui no Verdade Oculta coloquei várias vezes, na época da reforma da Previdência, na época da reforma trabalhista, eu coloquei aqui vários casos de pessoas, de indivíduos que tiveram problemas com a justiça, e esses problemas foram levados para o Supremo. E aí no Supremo foi dado contra o trabalhador, no caso das leis trabalhistas, e contra, né, os aposentados ou pensionistas no caso da lei da reforma da Previdência. Então foram vários casos desses, para vários tipos de situações. Para quê? Se chega até a Corte Suprema. Para que se chega até ao Supremo Tribunal? Neste caso, é levado até o Supremo porque ali há um acórdão, os juízes se juntam e tomam uma decisão. E essa decisão passa a ter força de lei, chama-se jurisprudência. Entende? É um assunto meio complicado, mas dá para entender. Você eleva, tipo numa eclusa, o navio até a parte mais alta, né, do rio, e agora o navio vai embora o seu curso. Então, o Supremo Tribunal é legítimo, ele existe para julgar as causas que foram julgadas em instâncias inferiores, mas que não se concorda que tenha sido justa. Isso é justo, a gente concorda com isso, tá certo? Agora, serve também, e é usado isso aí, não tem como negar, tá certo? Para que em alguns casos sejam plantados situações somente para chegar nesse elevador até o Supremo, para dali virar tipo lei, com a jurisprudência através de acórdão. E o que aconteceu aqui, não vou dizer que seja isso, você que tem que julgar, né? Eu vou dizer o que aconteceu. É que uma empresa americana que mexe com genética, tá certo? A ideia deles na empresa, dentro do site deles, o João Ruth, jornalista, me ajudou nessa pesquisa, é uma ideia nobre, sei lá, talvez não, talvez sim, você pode avaliar, mas a ideia deles é que pais, antes de ter os filhos, programem seus filhos, ou seja, eu não quero meu filho com doença, então vamos fazer o melhor método genético para o filho nascer sem doenças. Então é algo que o criador poderia fazer do jeito que ele quer, mas aí a ciência vem e coloca a mão, né? Então, quer dizer, no site deles é basicamente isso. É para o bem o trabalho de geneticista, tá certo? Não é eugenia, é geneticista, não é eugenista. Então você vai vendo a diferença de uma coisa para outra, tá certo? Você está entendendo, né? Quem ouve o Rubens há muito tempo aqui já sabe. Então, gente, quando você tem essa empresa, em 2012, ela tentou patentear uma cadeia de DNA. Ela isolou a cadeia de DNA, os elos do DNA humano, e tentou patentear. Aí, claro, foi negado pelo órgão, tá certo? Que lá nos Estados Unidos corresponde ao INPI brasileiro, o órgão de patentes de lá negou de pronto o pedido desta empresa de medicina para poder patentear aquela sequência de DNA isolada, aqueles elos, aquela cadeia de DNA isolada. Isolada é tirar, né, da parte que compõe, deixar separada. E a narrativa dos juízes que viram essa questão no Supremo Tribunal Americano foi de que não se pode, não é permitido por lei patentear uma ocorrência natural, algo que ocorre de forma natural na natureza, não tem como patentear, tá certo? Algo da natureza que ocorre de forma natural, não tem como falar sem assassinar o Aurélio, talvez não tenha ou talvez tenha, não sei, mas é isso, vocês estão entendendo, não tem como. Se aquele evento ocorre de forma natural, não tem como patenteá-lo. Então, houve uma discussão, durou de 2012 até setembro,
ou agosto ou setembro de 2013. Em 2013, após muita discussão, decidiram o seguinte: realmente não pode patentear algo que ocorre na natureza de forma espontânea. Mas, se houver uma modificação de alguma coisa ali, se mudar alguma coisa nesse código, aí você pode patentear, porque aí se torna o que eles chamam de DNA complementar, da sigla cDNA, tá certo? cDNA é DNA complementar. Então, DNA complementar você pode patentear. E o que acontece é que qualquer fake news em cima disso, gente, daí para frente é mentira, porque a verdade é essa, é o que está nesse documento que está aqui, ó. A verdade é essa, tá certo? É o que eu estou falando, é o que está escrito aqui nesse documento, que também eu digitalizei e coloquei aqui do lado, ó. Tá em inglês aqui, ó. Tá vendo? Mas esse documento é público, você baixa ele da internet. Você pode ler, está em inglês. Então o que eu estou falando é o que está aqui. Eu não estou falando nada além. Se alguém gravou vídeo ou falou coisas além, é que o YouTube puna, que corrija, porque eu tenho meu apoio. Tá certo? Até mesmo que um dia alguém enviou para mim esse fake news sobre isso e eu espanei. Eu falei, por favor, não manda fake news para mim não. Checa antes de mandar. Faça o que é correto. Não fique espalhando por aí mentiras, né? Então também não apoio. Então o que eu falei é o que está aqui. Isso aí é algo que você pode ver também naqueles sites que desfazem boatos, né? E você vai ver que eles estão falando exatamente o que o Rubens está falando, né? Agora, isso, se você for analisar, e não cabe a mim dizer para você se é certo ou errado, eu penso que você, conhecendo o que está acontecendo, você mesmo pode tirar a sua conclusão, entende? Então o que acontece? Desde 2013 para cá, é possível patentear genes humanos a respeito de DNA. E como se faz isso? Mexendo na cadeia de RMA. Ácido oxirribonucleico. RMA, se eu não me engano, esqueci a sigla agora. RNA, né? RNA. Então agora criaram o mRNA. Tá certo? Mexe-se no RNA, tá certo? E mexendo-se no RNA, cria-se com essa modificação o mRNA. Tá certo? É RNA modificado. E aí, isso aí corresponde ao DNA complementar, o cDNA. Então, nós estamos falando desse documento, desse acórdão, que autoriza isso desde 2013 no corpo humano. Entende? Muitas pessoas estão preocupadas, pensando, e a partir daí, o que vai acontecer com a gente, com o nosso DNA mudado? Tendo um dono dentro do nosso DNA, alguém que patenteou aquilo. O que acontece? Nós vamos ter que tomar o remédio daquele pessoal, vamos ter que comer, assim como o peixe, a comida específica daquele pessoal. O que acontece com a gente? É sem possibilidade de se afirmar alguma coisa, gente. Mas é passivo de análise. Eu faço esse vídeo aqui para que você mesmo investigue, para você pesquise, tá bom? Então, só dizendo para você e para o pessoal do YouTube também que o que eu falei aqui não foi nada além do que está aqui, tá certo? Na síntese é isso, que o acórdão do tribunal permitiu à empresa tal, e é claro, gera jurisprudência, né? E com isso certamente outras empresas também, por conta da jurisprudência, de modificar o DNA humano e patenteá-lo. Patentear o DNA humano. Agora vai patentear para quê? Para guardar na caixinha? Para deixar guardadinho no armário? Para que eles querem patentear DNA humano? Você é uma pergunta, eu não estou respondendo, eu estou perguntando a você, né? A gente deve ser questionacionista e não explicacionista. Explicacionistas são as pessoas que explicam pelo sistema. Ah, Rubens, é assim porque tem que ser assim, olha só. É assado porque tem que ser assado. Esses são explicacionistas. Agora, os questionacionistas são aqueles que questionam. E aí, o que eles pretendem com essas coisas todas? Será que isso é realmente para melhorar a genética de nossos filhos? Para que nossos filhos sejam diferentes e melhores? Melhorar a raça humana com o passar do tempo? E aí cai na eugenia, não tem jeito. Se for para melhorar a raça humana, cai na eugenia, né? O geneticista passa a ser eugenista. Ou não? Sei lá. Está aqui exposto. E aí você pensa e é com você.